E é isso, na verdade, já rolou. Eu acho que o Afonso falou, assim, para mim, o filme é muito o caminho de construção de como se conhece as coisas, assim, de como se pensa sobre as coisas, né? A nossa preocupação era que a gente não projetasse a nossa expectativa em relação a uma consciência política nele, assim, porque isso talvez seja mais fácil, assim. Então é entender o processo que leva alguém a conhecer alguma coisa ou que leva alguém a pensar sobre alguma coisa. E a gente é levado a pensar sobre as coisas, e eu acho que essa experiência desse personagem especialmente, a partir de pequenos dados da vida dele, assim. São pequenos fatos que vão construindo, assim, e o filme é como se isso fosse, a ideia é que isso fosse se sedimentando, assim, como que esse conhecimento, ou que essa ideia que vai aparecer em algum momento vai sendo construída a partir da percepção de coisas reais ou de eventos que ele próprio viveu. E aí, nesse sentido, a personagem da Ana, pelo fato de ela ter uma experiência com a escrita, ela vira a chave na cabeça dele, assim. Ela vira. Ela não é uma personagem... Ela, obviamente, está relacionada ali com uma... essa virada de chave, ela é, ao mesmo tempo, afetiva e, ao mesmo tempo, uma forma de esclarecimento. Quer dizer, entra nas coisas que ele estava pensando e vendo, entra um novo elemento, vamos dizer assim, uma nova coisa, que faz com que a chave dele vire e ele abra um pouco mais, assim. Então não é nada que é responsável, não é um evento específico que faz com que ele conheça ou que ele ilumine. São uma série de coisas, assim, de coisas que ele vai percebendo e de que ele vai vivendo, e o amor entre elas, assim, que constroem a possibilidade dessa percepção final, assim. E para nós a Ana tinha esse papel muito importante, porque eu acho que a fábrica, de maneira geral, e o trabalho de maneira geral, eles trabalham com a ideia de que o trabalhador não deve pensar, né? Assim, a ideia de pensar é ruim, é uma distração do trabalho, né? Você pensar, você tem que estar focado no seu trabalho. Então pensar é uma distração. O que a gente queria era, digamos, como que a gente constrói essa distração, assim, qual que é o processo para construir uma distração do trabalhador no momento de trabalho, e essa distração, esse momento em que ele se desliga um pouco ali do gesto funcional, em que ele deixa de ser a máquina, né? Porque essa é muito a ideia, né? O trabalhador, ele está em simbiose com a máquina ali, especialmente num ambiente como aquele, de maneira que ele... E a máquina tem que continuar, e a máquina não pensa também, né? Então, no momento que ele pensa, a engrenagem falha, vamos dizer assim. E a Ana tem um papel fundamental nisso, assim, porque ela traz um elemento novo, assim, uma forma nova de perceber, as coisas, assim, de entender que é possível pensar, refletir sobre a própria realidade. E ela traz isso com o amor, né? Traz isso na relação deles, assim. Seguimos. Acho que o microfone já está na mão. Está seguindo na ordem ali. Depois tem mais uma e a gente vai fazer um bis, né? Então vai ter uns dois. Bom dia, Amanda Wade. Muita coisa já foi contemplada, mas primeiro eu queria parabenizar as duas equipes, realmente são grandes filmes. E eu queria que as atrizes falassem um pouquinho mais, porque durante essa semana a gente falou muito sobre a preparação do elenco e do encontro do Tom. E vocês falaram dessa importância dessa catarse com uma equipe de mulheres, e como vocês chegaram nesse tom assim tão, não quero falar perfeito, mas é que tende-se, quando tem uma coisa muito forte, a exagerar às vezes, e vocês conseguem em pequenos gestos passar muito, né? Acho que uma simbólica, quando ela pergunta: eu posso engravidar de novo? E a médica diz, segura na mão e diz, vai dar tudo certo, né? Então acho que esses pequenos gestos, como vocês foram trabalhando e chegando nisso, né? Para que vocês falassem um pouquinho mais, e aproveitando também, já que puxar o eco do tema do aborto, na reação da cena de quando a Ana diz, né, que perdeu o bebê, e eu acho a grande força da interpretação é exatamente essa, a cara de perplexidade e baixar o olhar, né? Então esse tom, exatamente, que não fica nem over, nem baixo demais, que passa muito mais força com pequenos gestos. Eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês trabalharam e chegaram nesse tom. Bom, primeiro que a Juliana é uma diretora de atores
sensacional. Ela sabe muito o que ela quer e sobre o que ela está falando, e ela nos introduz à pesquisa, e todas essas conversas anteriores à filmagem, você vai se colocando questões que nem realmente, quando eu comecei a abordar esse papel, então eu pensava, eu sou uma mulher que estou dando dignidade a outras mulheres. Então eu acho que a princípio, quando você pega papéis que socialmente são vilões, é difícil você entender quem são aqueles seres, né? E qual é a questão daquele ser. Então, a minha primeira conexão com essa médica foi: eu vou dar dignidade às mulheres. Então, já me colocava em outro lugar. Ali era um pacto de amor entre nós, mulheres. E aí, é claro que tudo aquilo, quando eu estou apalpando a Ive, nem aparece no plano, nem aparece. Eu sabia que isso não ia aparecer, mas eu fui a uma médica entender como se faz isso. Então, criar intimidade com o tema. Realmente, eu sabia o que era um espectro naquele momento. E aí, você... Agora, quando na fala anterior, eu fiquei pensando uma coisa que ficou reverberando, que eu não tinha pensado durante o processo do filme. Que é muito violento silenciar alguém, né? Então, todos nós aqui, em ambos os filmes, temos esse silenciamento. E é muito agressivo. E o filme começa exatamente dizendo: fecha essa janela. Então é tudo tão proibido, é tudo tão escondido. Mas quem são essas pessoas que passam por isso? E aí, quando nós percebemos que nós éramos aquelas pessoas e que nós tínhamos aquela experiência e aí vai ficando tudo mais simples. E no set, eu também quero falar das outras atrizes que não estão aqui, a Marisa e a Nana. Quando eu assisti ao filme pela primeira vez, eu pensei: nossa, como a Juliana consegue essa unidade de atuação, né? Ali é uma operação cirúrgica mesmo que ela faz. Ela vai sintonizando ali o diapasão e é só entrar no... A gente... Somos pessoas ali, independente daquele tema ser tão perturbador, nos colocamos naquela situação como pessoas que nós somos. Eu acho que isso foi muito rico, assim, no nosso processo. A gente teve a possibilidade de se encontrar e de entender que esse tema nos pertence, assim. Eu acho que a unidade também faz vem daí, assim. E a gente teve uma troca mesmo, tanto de poder contribuir para o roteiro, de poder ser invadido por ele. Então a gente teve foi um grande encontro, assim, mesmo. Acho que é isso. Deixa eu... E